Hoje eu vou falar de um assunto muito importante aqui para o que nós estamos vivenciando nessa atual situação do país. Então, senhores, primeiro nós temos que relembrar datas comemorativas e de marcos no país que se tornou o chamado Brasil. Então, nosso descobrimento aconteceu em 22 de abril de 1500. Claro, é a nossa data de descobrimento, que oficialmente, pelo menos o que está escrito, foram pelos portugueses. Dando sequência, temos a outra data, que é exatamente 7 de setembro de 1822, quando aconteceu a proclamação da independência do Brasil. Depois dessa segunda data, nós temos 15 de novembro de 1889, que é a proclamação da República. E hoje nós estamos em 20 de abril de 2023. Então, qual é a nossa idade para o mundo? Se os senhores fizerem o cálculo, nós vamos estamos chegando agora, em 2023, a 523 anos de existência. Então nós somos um país jovem, quando comparado com a Rússia, com a China, com o Japão, com a Inglaterra. Somos um país jovem. Mas continuamos então analisando. Então, se os senhores observaram, entre 22 de abril de 1500 até 7 de setembro de 1822, nós temos aí 322 anos sob o jugo dos portugueses. Nós éramos colonização. Tudo saía daqui lá para os portugueses, fora outras nações que tiveram aqui, como a França, os franceses, os holandeses. Levaram o nosso ouro, levaram muita coisa daqui, até fizeram, em função do desmando, da desorganização, os portugueses não tiveram rédea desse país, mas tomaram o Nordeste, os holandeses. Então, temos que aceitar isso. Eu não sou historiador, sou engenheiro. Mas nós temos que ficar antenado. Nós temos que preocupar com esse país, analisar, valorizar essa nação. Não é só o futebol, não é só o carnaval. E vamos esquecer tudo? Muito bem. 322 anos de chibata sobre o jugo de não sermos independentes. Aconteceu isso. Bom, então o marco da independência foi exatamente 7 de setembro de 1822. Mas aí nós começamos uma monarquia. Começou o reino dos Pedro. Claro que teve Dom Pedro I, muito esforçado, mas já começou a aparecer os malaca. Político brasileiro malaca, o interesse de um lado, o interesse do outro, tá certo? Bom, Dom Pedro com as melhores intenções, mas não deu para continuar. Aí houve a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Vamos fazer a conta. De 1822 a 1889 vai dar exatamente 67 anos de monarquia. O país pouco andou. É desse jeito, senhores. Bom, então,
O marco da República foi 15 de novembro de 1889. O mundo despontava para a democracia, para a república, que a forma de governo estava dando certo nesse mundo todo. Então, começou aí a República. De lá para cá, até hoje, 20 de abril de 2023, se fizer a conta, é exatamente 134 anos. Agora vamos fazer uma análise. Se nós tivemos 322 anos de não independência, sob o jugo dos portugueses, mais 67 anos de monarquia, que não andou muita coisa. Então, senhores, somando tudo, 389 anos, me perdoa a expressão, nas patas. Com a República, que começou exatamente em 1989, até agora, nós estamos com 134 anos de República. Mas somos aí um país jovem, muito jovem. 134 anos não é nem 2 gerações, considerando a vida média de quem consiga viver 90 anos. Então, senhores, nós temos só 134 anos de República. Agora, imagine aí, malaca político de lá, malaca político de cá. Então, os senhores devem perceber por que esse Brasil não anda, não andou. Tudo está exatamente centrado na administração pública. Um país rico, cheio de riquezas naturais, bem posicionado no globo terrestre. Tudo que se planta aqui dá. Ouro, já riquezas minerais como ouro, prata, alumínio, ferro, bronze, tudo tem aqui no Brasil. Muito foi para fora. Uma natureza esplendorosa. Um litoral que tem petróleo. A posição geográfica nossa com respeito a fontes alternativas, tá certo? Como aproveitamento da energia solar, aproveitamento da energia eólica. A minha conclusão é que está faltando a administração pública nesse país. Eu espero que tenha administradores honestos, políticos honestos, porque a grande quantidade, indiscutivelmente, é mala. E não é da agora, não. Isso vem mesmo antes da independência. E entre a independência e a República, continuou a mesma malícia até agora. Então, senhores, nós precisamos de um governo sério, que se comprometa com esse país, que coloque o Brasil no lugar de destaque que nós merecemos.